Hello, meus queridos! Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita maravilhosa de um pão chamado pão naan. Esse é um garlic naan, só que eu vou fazer a mistura sem a parte do alho, né? Que é um pãozinho assim, com uma caldinha de azeite de oliva com alho, né? Dá para botar um orégano, uma salsinha desidratada, ele fica maravilhoso. Mas dessa vez eu não vou colocar esse molhinho, vai ser ele mais simples. Inclusive para vocês que querem aí uma variação diferente de um pão. Ele tem farinha de trigo, então quem tem problema com glúten não pode consumir esse, mas ele é simplesmente maravilhoso. E eu ainda desenvolvi um outro pão a partir dessa massa base. Então, peguem lápis e papel, ou melhor, caneta e papel, e vamos à receita. Ah, e se você ainda não me segue, pode seguir aí minha página do YouTube e também lá no Instagram, Isabela Oliveira Nutti. Agora sim, vamos à receita. Então, minhas divas, meu pessoal maravilhoso, vamos ao nosso pão naan. O que é que eu tenho aqui? Tenho mais ou menos meio quilo de farinha de trigo. Já peneirei uma parte aqui, como vocês podem ver. Tô usando esse tipo 55. Cadê? Dá pra ver? Aqui. Tipo 55. Tem um tipo 65 também, que eu acho que é específico para pão, pizza, mas era o que eu tinha aqui, era o 55. Então, vamos com o 55. Pode usar outro tipo de farinha? Não testei. Se vocês quiserem, testem e depois me digam. Tem que peneirar a farinha, obrigatório? Não sei, mas até onde eu tenho visto, quando o pessoal fala, peneira a farinha, dá certo? Vamos continuar, né? O time que tá ganhando a gente não mexe. Mas é bom também peneirar a farinha, porque ainda mais aí no Brasil a farinha não é tão, digamos, novinha. Às vezes fica uns ovinhos aí de gorgulho. Então é bom que a gente consegue também tirar esses ovinhos desses bichinhos quando a gente peneira. Quando a gente não peneira, vai ovo com tudo, né? Essa proteína aí a gente dispensa desses animaizinhos. Peneirada a farinha, a gente vai adicionar uma colher de sopa de sal, certo? Minha colher de sopa tá assim, porque eu não gosto de muito sal, certo? Uma colherzinha rasa. Quem gostar de um pouquinho mais de sal, bota uma colher de sopa mais cheia. Eu usei sal grosso, porque é o que eu gosto de usar. Mas vocês podem usar o sal fino também, que dá no mesmo. Eu moí o sal grosso. Misturar um pouquinho aqui na farinha. E eu já tenho pronta a minha esponja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês minha esponja. Minha esponja, deixa eu mostrar aqui. Eu botei aqui até dentro de um vasilhame aqui. Ela já desceu um pouco, vocês estão vendo? Por que que ela desceu? Porque ela tava com a tampa. E ela chegou em cima e desceu. Ela começa a desestruturar depois de um tempo. Mas não tem problema não, a gente vai usar ela assim mesmo. Ó, tá vendo? Ela começou a descer mais. Vamos já botar ela aqui, junto com a farinha. A parte de baixo ela tá líquida, certo? Esse fermento aqui que eu tô usando, eu peguei o fermento fresco, que aqui a gente acha mais fácil. Usei o pacotinho todo do fermento fresco. A gente vai mexendo aqui com a colher, a farinha, com a esponja. Aqui, ó, tá vendo? A parte de baixo tá líquida. Mas vai dar certo mesmo assim, gente. Parece que o negócio fica meio assim estranho, mas no final ele dá certo. Você vai mexendo, vai mexendo. Depois pega um pão duro pra gente raspar aqui toda essa parte do fermento. O que que eu botei nessa esponja? Botei as 40 gramas do fermento fresco. Quem não tiver o fermento fresco, usa o seco, 10 gramas, né? 10, 12 gramas de fermento seco. Mais 165 ml de leite e 165 ml de água. Misturei o leite com a água e botei no fogo para ficar morninho, né? A temperatura que seu dedo consegue ficar lá dentro é a temperatura ideal que a gente vai colocar no fermento. Para vocês verem, eu usei essa embalagem aqui de iogurte, certo? Para botar
essa esponja, botei primeiro os líquidos, depois botei o fermento, diluí e adicionei 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu usei açúcar mascavo, pode ser qualquer açúcar, não tem diferença não. A grande questão é que vocês vão me perguntar, pode ser adoçante? Não, não pode ser adoçante. Por quê, doutora? Porque essa esponja, o que que acontece? Essas bactérias, né? Esses micro-organismos, as leveduras, na verdade são leveduras, não são bactérias, que vai fazer esse processo da fermentação do pão, ela precisa... A fermentação é o quê? Justamente a transformação do açúcar, do carboidrato, né, em outras substâncias e que vai liberar esse gás aqui carbônico que faz nossa fermentação. Nessas leveduras, eles utilizam o açúcar como fonte de alimento e o produto final dessa transformação, né, desse processamento, né, que elas estão se alimentando do açúcar, é justamente essa esponja que a gente precisa. Justamente esse volume aqui. É o desenvolvimento delas, né, que elas ganham em números, né, aumenta a quantidade dela, das leveduras e reduz o açúcar. Então, depois desses 10 minutos que a gente deixa essa esponja se formando, o açúcar vai embora, porque as leveduras comem. Então, esse açúcar aqui desaparece, gente. Não se preocupe em colocar açúcar, não, quando tem, assim, fabricação de pão, tudo que fermentação, tudo que leva a fermentação, tudo que é fermentado, é porque o açúcar vai ser consumido. Então, uma das poucas, né, até vinho, o vinho quanto mais seco, né, quanto mais fermentado, ele é sem açúcar. Então, vinhos que passam por alto tempo, né, grande tempo de fermentação, eles são mais secos, são menos doces. Vinhos mais jovens são menos fermentados, também tem mais açúcar na constituição, né? O açúcar da uva ali, ela permanece por mais tempo. Então, vocês vão misturando, vocês veem que não dá pra gente unir tudo, não é isso? Aqui a gente ainda vai colocar, pode até já colocar agora, 2 colheres de sopa de óleo. Pode ser azeite, pode ser azeite. Melhor, ideal, azeite é. Azeite tá caro, usa óleo normal, certo? O que a gente precisa aqui é da gordura. Inclusive tem receitas que usa manteiga, mas como a gente quer algo mais típico, eu vou usar aqui o azeite, certo? Deixa eu pegar ali meu azeite. Já peguei aqui meu azeite. Vou usar aquele mesmo medidor. Esses medidores assim, gente, é bem legal, tá vendo? Que ele tem uma parte é xícara, outra parte já é a colher de sopa. E aí eles têm todos os tamanhos de colheres também. É super prático. Vou botar aqui o azeite. Uma colher. E 2 colheres de azeite. Pronto. Raspa bem, que o azeite está caro. E quando a gente considera a colher com todas as gotinhas, gente. A gente aprende isso na faculdade, eu não vejo muita gente falando. Mas quando a gente tem essas aulas de medidas, é assim, a gente raspa o negócio para considerar todo o mesmo conteúdo do objeto. Seja a colher, seja a xícara, raspa mesmo. Não é só ser mão de vaca, não. É realmente ser a quantidade certa da receita. E aí a gente vai mexendo. Aqui, se já quiserem, já podem botar a mão na massa. Vai incorporando mais fácil, mais rápido. Certo? É grudentinho mesmo, vocês vão ver depois que a conformação dele muda um pouquinho. Deixa eu liberar aqui a bancada. Bancada sempre limpa, viu, gente? Aqui eu já limpei minha bancada antes de começar a receita. Tira aqui já a massa da colher. Deixa aqui a colher do cantinho. Daqui a pouco a gente talvez precise para raspar aqui essa farinha. E aí vai misturando a massa
ela fica mais firme que a do pão de queijo, certo? À medida que a gente vai unificando, você vai vendo que ela vai grudando um pouquinho na mão, é assim mesmo a massa. Aqui a gente vai precisar, ou melhor, a gente vai precisar de farinha para a bancada. Como já é a segunda vez que eu tô fazendo essa receita, então essa farinha da pancada eu vou usar outro tipo de farinha. Mas, porque eu só tinha esse meio quilo exatamente da receita do pão. Mas depois boto um pouco de farinha na bancada para poder sovar a massa. Que não é muita sova, mas é uma sova considerável, né? Que a gente quer aqui que desenvolva o glúten. Então, gente, é uma receita com glúten e tolerantes a glúten. Ou melhor, celíacos. Essa receita vocês não podem comer, certo? Isso aqui é para quem não tem nenhum problema com glúten, nenhum problema com trigo. Certo? Uma receita para indivíduos também sem sensibilidade a essa questão. Indivíduos que não estejam informativa de nenhuma doença autoimune. Certo? Hipertensos, cuidado com a hora de botar o salzinho. Nada de 2 colheres, uma colherzinha rasa como eu botei aqui tá o suficiente. Aqui, tá vendo? A gente vai tirando a farinha de baixo, desgrudando ela, pra poder deixar bem uniforme aqui. Integrar tudo na nossa massa. E esse momento aqui é bom, gente. Vocês vão, relaxam, pensam na vida, pensam no chefe que te estressou. Depois, pense em coisa boa, porque energia também passa para comida. Então, pense em que você pode presentear com um pedaço desse pão. Pensa em que, olha, pela primeira vez você tá ali fazendo seu próprio pão do zero. Essa receita aqui, gente, eu achei em um canal de uma moça árabe, se eu não me engano, certo? E aí, por que eu tô fazendo ela? Eu tô fazendo exatamente como ela mostrou no canal. Então, a receita não é minha, a receita é dela. Mas por que eu tô mostrando? Porque não tem a tradução em português, gente. Não tem. E a receita é maravilhosa, o pão é maravilhoso. Esse pão aqui é o garlic naan, certo? Não vai ter a parte do alho, acho que não vou colocar. Tô pensando ainda. Talvez em um só pra mostrar pra vocês. Mas o que que a gente vai fazer aqui? Eu quero desenvolver ele para ser também um pão normal que a gente possa consumir no dia a dia. Tá vendo como ele já muda a massa? E aqui você já sente ela mais leve também, por causa da parte da fermentação. Uma coisa interessante, dessa vez eu tinha esquecido de colocar o açúcar, né, na hora de fazer a esponja. Aí eu olhei, não tinha crescido, eu fiquei, mas por que não deu certo isso? O que é que eu fiz? Lembrei que eu tinha esquecido de botar açúcar. E aí fui, reaqueci o leite e a água, né, que já tava tudo misturado, junto com fermento, inclusive. E aqueci muito rapidamente, só para ficar mesmo morninho, bem rapidinho, para não correr o risco de matar as bactérias, certo? Porque líquido em alta temperatura, elas morrem. Então é por isso que a gente faz assim. Tudo em temperatura que a gente pode botar nossa mãozinha, que é a temperatura mesma que elas aguentam também, que é a temperatura ideal também, para que elas sejam ativadas e possa consumir ali aquele açúcar. A massa já está bem bonita. Isso aqui eu vou desenvolver mais um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer, já que eu não tenho a farinha de trigo? Vou usar a farinha de amêndoas, certo? Que é só para poder mesmo desenvolver ele. Mas para fazer o pão é farinha de trigo. Não sou especialista em sovar pão, gente. Então, pessoal, salvadores de pães, sovem da forma que vocês sabem sovar. Porque aqui a gente é receita para consumo próprio, né? Para os amigos, não é? Para
ter padaria. E aí a gente vai aqui só esticando, dobrando, esticando e dobrando. Ela já começou a grudar de novo na mão. E agora eu vou fazer o quê? Ela já tá toda por uma novamente. Vou deixar ela descansar. Aqui ela descansa 1 hora, gente. É bastante tempo? É um pouquinho. Mas ela vai descansar 1 hora porque ela ainda vai crescer mais. Certo? Aquele ponto de véu lindo e maravilhoso, não sei se teremos, acredito que não. Da vez que eu fiz, da última vez que eu fiz, não ficou ponto de véu. Mas como a forma de cocção dele é diferente, ele fica excelente. Fica bem fofinho também. Vamos agora botar ele. Vou devolver ele para a panela. Certo? Já tá aqui. E vou tampar ele. Tirar esses pedacinhos aqui da mão. Que aqui a gente não... Isso aqui tudo é contabilizado no peso final. Vocês veem que ele, assim, ó, desgruda. Mas esses pedacinhos que já tava grudado, eles raramente voltam a se grudar de novo. E aí... Deixa eu pegar o pão duro para raspar isso aqui. 1 horinha de descanso. Vai fazer o que nessa 1 hora? A gente vai estudar, ler um livro, lavar os pratos. Tem muito que dá, fazer bastante coisa nessa 1 hora. Interessante de pão assim. Você vai fazer durante um dia. Não, mentira, gente. Não é durante um dia, não. É durante aqui. Esse é rápido, certo? O pão francês são 4 horas para fazer. Então esse é maravilhoso. Ó, faz assim que vai soltando essa massa da mão. Ele é bom porque ele é rapidinho de ser feito. Pessoal que gosta de pão fresco, acorda aí 2 horas antes do horário normal, 1 hora e meia, exagero. 2 horas exagero, 1 hora e meia tá bom. Antes do café da manhã para fazer esse pão, que ele é maravilhoso. Aí ele também você consegue comer com um molhinho de tomate, é excelente, delicioso. Com frango assim, salpadinho de frango também, ele cai muito bem. Pronto, homogeneiza aqui já de novo esses farelinhos. Tá vendo, gente, que eu vou aqui mexendo nele, ele já não gruda mais na mão. Que tava grudado era só aqueles farelinhos mesmo. Pronto. Já tá bem aqui, vamos só tampar ele com a tampa da panela mesmo, viu, gente? Coisa simples, receita prática. Deixa eu pegar aqui a tampa da panela. Pronto. Tá tampado, tá resolvido. Agora daqui a 1 hora a gente vem aqui ver como é que ele tá. Passados 1 hora, vejam como está cheio, bem fermentado aqui o nosso pão. Ó, até a boca. Está perfeito pra gente continuar desenvolvendo a massa. Vocês veem até, ó, do calor da fermentação, ainda tem um pouquinho de umidade na tampa. E aí a gente agora despeja essa massa na bancada e vamos trabalhar ela mais um pouquinho. Vou pegar aqui a espátula. A farinha que eu vou usar para trabalhar ela é a farinha de arroz. Porque a de trigo acabou. Mas se tiver de trigo, usar de trigo. Vou botar um pouquinho aqui na mesa. E aí a gente despeja aqui a massa toda. Desenvolve ela mais um pouquinho. E a gente vai fazer aqui de 1 a 2 receitas. Vamos fazer o pão nã. Mas a gente vai desenvolver ela também um pouquinho mais para fazer um pão normal. Né? O nosso pão, não vou dizer que vai ser um pão francês, mas um pãozinho caseiro.
pra também já ter mais uma opção de pão. Olha que massa bonita como ela fica, ó. Estão vendo? Maravilhosa. O tal do ponto de véu. Cadê? Fica muito ponto de véu não. Cadê? Vamos ver aqui. Seria mais ou menos isso. Ainda desenvolve mais um pouquinho pra gente chegar nesse ponto de véu. E aí, ó, como ela fica bonita. Pode usar até auxílio de um rolo aqui, ó, pra ir esticando ela. Deixa eu botar aqui a luz pra vocês verem melhor. Agora sim. Aqui, ó, muito melhor agora. A gente vai aqui esticando. Estica ela e dobra. Pra gente voltar a desenvolver esse glúten. E ainda a massa vai descansar mais um pouquinho só. O naan em si, a massa dele não é muito desenvolvida o glúten não. Então o que eu vou fazer? Já vou aqui tirar uma parte dele para fazer o nosso naan. Tirar metade da massa. E com essa metade maior a gente vai fazer aqui nosso naan. E com essa metade menor a gente vai fazer, na verdade tá fazendo mais ou menos a mesma coisa. A gente vai fazer a outra, o pão já normal. Aqui o naan, a gente pega ele, estica, ó, que massa bonita. Vamos pegar ele e dividir aqui. Vamos ver quanto que ficou aqui de massa pra gente dividir mais ou menos a mesma quantidade. Eu quero em torno de 50 gramas cada pãozinho. Deixa eu ver aqui, a gente tem 453. Deixa eu tirar mais uma graminha aqui para dar logo 500 gramas aqui. No nosso pão de... Não. Pronto. Opa. Aqui eu tenho 500 gramas e nesse resto aqui, na outra metade da massa, eu tenho 360 gramas, certo? A gente vem enrolando ela. Fica bem bonito. Essa outra parte aqui, por enquanto, eu vou deixar ela aqui dentro da panela, porque também ela vai descansando, vai crescendo mais um pouquinho. E aqui o nosso naan, o que a gente faz? Aperta aqui, vamos dividir ele de novo. Tenho aqui 500 gramas, então eu posso dividir ele em 10 pedacinhos. Primeiro a metade. Mais ou menos, depois outra metade. Outra metade. Vou dividindo e pesando, porque aí a gente tem a certeza absoluta que tá na gramagem que a gente quer. E é bom também para quem tá fazendo a dieta, sabe quantas gramas vai comer de pão. Esse aqui já tem 63, então a gente vai tirar aqui uma 50 gramas aqui, ó. Esse bolinho aqui, ó, 50 gramas de pão. Isso aqui ainda cresce. A gente vai, faz as bolinhas bem bonitinhas. E vai fazer isso com toda a massa. Faz as bolinhas e cobre com paninho. Certo, pessoal? E a gente vai dividindo aqui
Vai pesando e dividindo 50 gramas. Quem não quiser, faz à vontade no olhômetro e tá tudo bem também. Aqui é pra quem tem ali já quantidade certinha de carboidrato que tem que comer por refeição. O ideal é fazer assim, pesando. Vou aqui fazendo as bolinhas, daqui a pouco eu já volto pra mostrar como a gente vai seguir aqui na receita do naan. Deixei aqui minhas bolinhas já porcionadas, descansando um pouquinho embaixo do pano. E estou aqui desenvolvendo aqui a outra parte do glúten da outra, ou melhor, a outra parte não, do glúten não, a outra parte da massa. Aqui esticando ele com o rolinho mesmo, que a massa ela fica mais pesada. Mas a gente vai esticando e dobrando, estica bem e dobra. Que aí a gente vai desenvolvendo o glúten, até a gente ver que a massa fica bem macia. Vou aqui fazendo e mais tarde eu mostro pra vocês a massa já desenvolvida e o que é que a gente vai fazer com ela. Então, aqui eu sovei aquela massa, né, de novo, mais um pouquinho. E aí botei ela aqui pra descansar. E aquela massa do nosso pão naan, que já descansou, ele subiu um pouquinho, tá vendo? Eles deram uma crescidinha a mais. Então, o que é que a gente faz? A gente vai, pega uma bolinha dessa e vamos abrir a massa. O que é que a gente faz? Pega o rolinho, vai girando, vai abrindo. Bem simples de fazer. Quanto mais aberto, maiorzinho ele fica. Ele cresce um pouquinho quando a gente bota ele para coccionar. Então, pode esticar bem que ele vai encolhendo depois no fogo. Que já tá bem esticadinho. Veja como fica a nossa massinha. E aqui é só ir agora na frigideira, sem óleo, sem nada. Vamos lá, a cocção agora. Então, aqui no fogo, como é que funciona? Botei aqui o fogo ligado. Botei aqui em 6, posso até aumentar um pouquinho mais a potência. Botei para 8, certo? Quando você começa a ouvir os estalozinhos, você já sabe que tá bom. Vai e coloca a massa. Não tem mais segredo nenhum. Acabou. Vocês estão vendo que começou a encolher um pouquinho? Enquanto essa massa tá aí assando, a gente já deixa um prato na reserva, prato limpo, para poder colocar esse pão depois de pronto. Enquanto isso, a gente vai abrindo as próximas massinhas, enquanto ele tá laçando. Vocês vão vendo que vai subindo aí umas bolinhas, né, do ar, que isso é própria da cocção. E vai abrindo os disquinhos nos dois lados para ficar bem abertozinho, porque ele vai encolhendo depois, vocês estão vendo aí. E aí, viu aqui as bolinhas? Estão vendo? Vão subindo, normal, isso aqui faz parte. Vamos ver como é que tá aqui embaixo. Já tá vendo? Já tá dourando aqui embaixo. Deixar dourar só mais um pouquinho. E aí a gente vira ela. Enquanto isso, vai deixando as outras já no jeito. Que é muito rápido que assa, gente. Muito rápido mesmo. Vou pegar aqui uma espátula pra ajudar. Porque fica bem quente. E ó, simples. De um lado já tá assado, bem douradinho. Doura-se do outro. Se quiser apertar um pouquinho para ele voltar a crescer. Não cresce muito não, gente, mas fica uma delícia esse pão, gente. E aí pega um outro paninho para poder colocar a massa depois. Depois que ele é assado, ele volta pro paninho para manter aí a umidade dentro da massa. E é bem rapidinho, ó, já tá fumaçando. Tá vendo? Bem rápido, se deixar muito tempo, queima. Vou até reduzir um pouquinho, botar para 7.
E a outra massa já. E cobre. Enquanto eu tô assando aqui o nosso prato com a outra, e é só cobrir com um paninho. Sem segredos. É muito rápida essa receita, gente. Muito prática. Muito maravilhosa. Rende bastante, como vocês estão vendo. É realmente maravilhosa essas receitas antigas, mas que são super atemporais. Né? Da época lá, de muito tempo atrás, ó. As bolinhas. Vamos já ver se já tá bom de virar. Opa, perfeito já. E aí, enquanto vai fazendo uma, vai abrindo, vai fazendo outra. E aí, aquela produção maravilhosa. Quando você vê, a massa já terminou toda já. É uma massinha muito fácil de fazer, gente. Muito simples, muito divertida. Quiser botar as crianças também para ajudar. É excelente. E aí, se você quiser com o garlic mesmo, que é o alho, nesse momento aqui, entre um e outro, pega aquele caldinho de alho com azeite e pincela no pão. E aí vai, bota o pão, cobre, pega a massa seguinte, coloca na chapa, dá aquela esticadinha para ficar redondinha. E é isso, gente. Enquanto isso, outro pão tá aqui descansando. Aqui, para vocês terem noção, um pão desse em um restaurante está em torno de 3 euros. E aqui vocês estão fazendo, deixa eu ver, já tenho 2 aqui assado, um ali, 3, 4, 6, 8, 10 pãezinhos, né, nessa massa. Mais da outra, dava o quê? Mais 10, mais 9, 20, 19 pães. Por menos de 3 euros, porque a farinha de trigo não chega a 1 euro, o fermento também não. Digamos aí que a gente fez tudo com 1,20 €, mais ou menos. Né? Todos a compra dos materiais em si, digamos que a gente gasta até 2 euros, porque o litro de leite está uns 80 cêntimos, mais. Aí a gente levou o fermento, peguei 45 cêntimos, mais a farinha de trigo, que também não chega a 1 euro. Então toda a massa dá uns 3 euros. A pessoa tá vendendo um pão por 3 euros. Então vocês veem aí o quanto é barata essa receita. É muito barato, gente. Rende muito, é deliciosa. Vou aqui apertando para poder dourar uma parte possível dos ladinhos dela. Eu gosto dele bem douradinho. Mas ele assa aqui, ó, rapidíssimo. E aí dura, viu, gente? Dura bastante. Bota na geladeira para armazenar. Ele dura bem. E aí vai botando embaixo do paninho e cobrindo. Que aí essa fumacinha vai gerando umidade. Vai deixando o pão macio. E quando tem aquele molhinho, vai absorvendo o molhinho de alho. Fica fantástico. Eu vou aqui preparando toda a massa e daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês como ficou. Pronto, pessoal. Aqui é aquela massa que a gente tinha guardado, certo? Olha como ela voltou a crescer. Então, o fermento aqui tá todo vapor. A gente vai tirar ela aqui de novo, né? E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir essa massa. E o que é que eu quero dessa massa? Eu quero que ela fique um pouquinho mais maleável que a outra. Então, o que é que eu vou fazer? Vou inserir aqui um pouquinho mais de gordura. Eu tenho aqui manteiga a temperatura ambiente, que é ela em ponto de pomada. Eu vou abrir essa massa bem abertinha. E vou inserir a manteiga nela aqui. É um
pouquinho de manteiga, equivalente a uma colher de sopa. Só para ela ficar mais macia, porque essa parte aqui a gente vai levar ao forno. Ou melhor, vai levar ao forno. Vou pegar aqui um pouquinho da manteiga. Essa quantidade aqui, mais ou menos uma colher de sopa aí. Passar aqui na massa. Esse procedimento aqui é muito parecido com a massa de quando a gente vai fazer o croissant. Só que é uma outra técnica um pouco mais trabalhosa. E aqui não, a gente só tá mesmo querendo dar um tchan nessa massa diferente. Certo? Viu onde? Viu lugar nenhum, gente. Invenção. Quando você começa a cozinhar, você começa a ter autonomia na cozinha, você vai começar a inventar as coisas. Quem não sabe cozinhar, vocês vão perceber que é assim que acontece. A gente vai, dobrou aqui, passou o resto da manteiga que tava na espátula. E vai dobrando para essa massa aí, internalizando essa manteiga. Certo? Aqui a gente vai agora abrindo ela. Opa. Vamos abrir. Vocês vão ver que ela vai ficar mais dificilzinha de abrir, que tá com a manteiga, que vai escorregando. Mas a gente vai aqui, ó, pra ela uniformizar na massa. E depois a gente abrir ela de novo. Ela vai absorvendo a manteiga. O nosso pão não, já tá pronto, tá ali embaixo do paninho. E aí no final já vou mostrar tudo pra vocês como é que fica. Aquela aqui ela já absorveu a manteiga. Tá vendo? Já não tá mais escorregando. Já tá uma massa também mais fácil de malear. Mais fácil de mexer. Que bonita. Isso aqui, pra quem tá assim, sem saber o que fazer do dia, isso aqui é uma ótima forma de passar o tempo, de se entreter. Ah, maravilha. Ela já descansou bastante, acho que o tempo que eu tava ali preparando já foi uns 10, 15 minutos que ela tinha crescido. E aí a gente faz a bolinha de novo. E vamos cortar esse pão de novo para poder botar para assar. Pode botar ele para assar também inteiro. Vamos fazer inteiro? Vamos fazer ele bem bonitinho, inteiro. Abre ele. Depois a gente sai enrolando ele. Bem assim, quadradinho. Aqui com meu mini abridor de massa. Vai abrindo. Abrindo bem ela. Interessante que depois que você abre, ela não gruda mais. Acho que ela sem buracos, bem bonitinha. E aí pronto, tá aberta já. Essa tampa pra cá, pra gente ganhar espaço. Já que a gente já abriu tudo, agora a gente volta enrolando a massa. Pra fazer tipo um pãozinho francês, um negócio assim, um croissant. Pãozinho bem bonito. Nesse momento aqui, quiser botar alguma coisa, umas castanhas, pode ser também. Fica bom, uma uva passa, um negócio diferente. Mas o meu aqui vai ser bem simples. Um queijo, um presunto. Presunto não, gente. Presunto não, cheio de sódio, cheio de gordura.
Mas outra coisa que vocês queiram fazer. Olha como ficou bonitinho. Tá assim o rolinho, pode ser ele assim o rolinho, pode ser ele assim enroladinho. Pode ser uma trancinha, né? Esticar e fazer ele assim trançado. Fazer trançadinho. Uma por baixo, outra por cima. Pronto. Tá aí nosso pão trançadinho. Transferi ele para uma assadeira e botar ele para assar. Olha aqui, pessoal, o nosso pão nã. Ele é bem macio, bem fininho. Olha esse. Quando ele pega mais a umidade, quando ele fica assim entre um e outro, ele fica bem mais macio. E olha isso aqui, que lindeza. Ele rasga assim, ó. Super fofinho, delicioso. Muito bom. Para comer com molhinho, então, é excelente. E tenho aqui também o outro pão que a gente fez. O que eu coloquei a manteiga. Olha que lindo que ficou. Vou também abrir para vocês verem como ele ficou. Ele ficou muito fofo. Olha isso. Que fofura, gente. Ficou maravilhoso. Isso aqui com azeite de oliva, com temperinho, com queijinho. Fica sensacional, gente. Dá para fazer pão de sanduíche, hambúrguer. Fica simplesmente perfeito. Quando fizer a receita... Gente, vocês viram que pão maravilhoso. Delicioso, super fofinho. Esse pão, quando a gente passa assim uma manteiguinha do interior, fica divino. Dá para colocar também como aquela massa de pizza, né? Pega ele já assado, coloca um pouco do molho de tomate. Eu gosto de usar o molho de tomate caseiro. Depois, em outra oportunidade, eu trago aqui a receita para vocês. Uma colherzinha do molho de tomate, queijo, um atum, um franguinho desfiado, orégano. Coloca no forno 5, 10 minutinhos e tá pronto, gente. A 180 graus e tá pronto, super rápido. Esse pão rende muito, né? Então, estão esperando o que para fazer? Peguem farinha, fermento e mãos à obra, porque a receita é simplesmente maravilhosa. E o outro pão também, vocês viram que ficaram super fofinho, né? Ele ali eu botei inteiro, mas dá para vocês colocarem redondinho nas porções, também funciona super certo e fica super delicioso também. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Envie para os parentes de vocês, os amigos, as amigas. E vamos ter uma alimentação mais saudável, mais caseira, desembrulhar menos e cozinhar mais. Beijinho da Nutri e tchau, tchau!